Shalom, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos comentando mais uma porção do chamado Ketuvim Netzarim, conhecido como Novo Testamento. O verso que eu gostaria de comentar com vocês se encontra em Matitiarro, na Bessorá de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 17, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Yeshua, dizendo: Onde queres que preparemos a comida do Pessa, ou da Páscoa? Esse verso de Matitiarro, o texto de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17, juntamente com o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 31, são as duas passagens que são utilizadas frequentemente dentro de comunidades cristãs para fundamentar a observância denominada de Santa Ceia. Então, utilizam-se, na verdade, essas duas porções, esses dois versos, para amparar aquele cerimonial, aquela liturgia aonde se come o pão e o vinho, é claro, eu estou falando dentro de uma perspectiva cristianizada. Então, geralmente, dentro de comunidade cristã, tem comunidades que fazem uma vez por mês, ou outras fazem uma vez a cada 3 meses, algumas poucas fazem por semana, que é muito raro, e há algumas que fazem de forma quinzenal. Mas o mais convencional são comunidades fazendo, igrejas evangélicas realizando essa liturgia uma vez por mês, geralmente aos domingos, pelo fato do domingo estar associado dentro da teologia cristã ao chamado Dia do Senhor. Então, há aquela ideia de que Yeshua morreu, ressuscitou no domingo, e o domingo, então, eventualmente substituiu o Shabat. Então, isso é claro, é uma teologia, existe toda uma interpretação das Escrituras com base, obviamente, dentro de uma visão dispensacional, que vai utilizar-se de recursos e fundamentar a ideia de que o domingo substituiu o dia do Senhor. É claro que aqueles que interpretam as Escrituras dentro dessa perspectiva, eles não entendem que a Torá, ela trata-se de uma constituição. Então, as Escrituras é uma constituição, e todo o chamado Novo Testamento, ele legisla sobre essa constituição. Então, quando você tem, por exemplo, um escritor como Rav Shaul, conhecido como Apóstolo Paulo, ou até mesmo o Shalirra, o Shelihim, os apóstolos como Shimon Kefa, como Yohanan, como Yaakov, conhecido como Tiago, eles escreviam suas cartas para as comunidades na diáspora. Eles escreviam dando uma série de orientações e ensinos com base justamente no material que eles tinham em mão, ou seja, a Constituição. O judaísmo, poucos entendem isso, principalmente dentro de uma perspectiva cristianizada, é conhecido também como uma religião da lei, ou seja, a Torá, que é vista como uma constituição, ela é a base da própria religião, ou seja, faz parte da religião judaica a observância da Torá. Por isso que se tem toda uma jurisprudência, uma série de orientações de como se praticar e observar certos mandamentos. É claro que nós não estaremos entrando nessas particularidades agora, porque eu também não estou dizendo que essa jurisprudência judaica ela é 100%, ela é perfeita, ela não tem falhas. Obviamente que sim, como há em todas as constituições. Então, esse texto aqui, ele é utilizado para fundamentar a ideia de uma santa ceia, que a igreja ela realiza de forma totalmente equivocada. Quando eu falo a igreja aqui, eu falo a igreja cristã. Eu não me aproprio da expressão igreja para falar das primeiras comunidades existentes no primeiro século, daquelas formadas que criam em Yeshua como Mashiach, Então, nós sabemos que a expressão igreja, dentro do texto bíblico, ela vem justamente como uma tradução da expressão eclésia, que aparece dentro da Septuaginta, expressão essa que serve como um equivalente grego das expressões hebraicas como kahal, kehilá, ohel moed,
Edá, e todas essas expressões eram utilizadas em referência ao ajuntamento de Israel, às reuniões que eram feitas dentro do contexto judaico. Então essas reuniões eram chamadas de kahal, né? Era ajuntamento. Kahal vem do verbo kahal, de ajuntar, reunir, agrupar. E o conceito de eclésia utilizado dentro da Septuaginta nunca foi... quando os tradutores utilizaram essa expressão, nunca tensionaram utilizarem essa expressão com o objetivo de se referir a uma instituição religiosa desvinculada de Israel. Então isso não existe, né? Isso é uma teologia que foi criada em torno disso. Então, dentro de uma perspectiva bíblica original, a igreja ela nem existe. Essa igreja que nós conhecemos hoje, dentro do texto bíblico, de acordo com uma visão bíblica fundamentada, ela nem existe. Então, esses segmentos, eles se utilizam apenas do texto para fundamentar uma cerimônia litúrgica que é feita em datas de forma esporádica, se utiliza de elementos totalmente estranhos às orientações bíblicas. Por exemplo, o que nós vemos aqui dentro desse texto, onde os discípulos eles vão perguntar a Yeshua, e vão dizer assim, os discípulos juntos de Yeshua dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Essa comida da Páscoa aqui, nós chamamos de Seder de Pessa, né? Era o Seder de Pessa. O que era o Seder de Pessa? Era um conjunto eram várias refeições que eram organizadas, que eram postas à mesa, né? E alguns dos elementos dessa mesa, dessa refeição, como a matzá, o que era o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, eram colocadas hoje, né, naquela época não havia, mas hoje é colocado dentro de uma keará, que é um prato específico para o momento de Pessa. Então era organizado e ingerido de forma litúrgica. Então era uma refeição cerimonial, não era uma refeição como qualquer refeição, como todas as refeições que se fazem diariamente. Era uma refeição litúrgica, e cada elemento em cima da mesa faz menção, né, ou lembra, né, um evento da saída de Bnei Israel da terra de Mitzraim, da terra do Egito. Então as ervas, o pão, então era comido de forma litúrgica, fazendo sempre lembrança ou memória da saída do povo de Israel de lá. Então, por que é chamado de seder? Porque existe uma ordem. A expressão seder significa ordem. Então, não era você chegar e comer, né? Não é chegar e comer. Você come dentro de uma ordem, fazendo memória, lembrança do resgate, do livramento que o Eterno, que Hashem nos deu, né? Que Ele nos tirou como um forte da terra do Egito. Então, a mitzvah, ela orienta que quando nós estamos ali fazendo, mesmo hoje, observando a festa de Pessa, a nossa postura ela deve ser como se nós mesmos estivéssemos participado presencialmente daquele evento, daquele grande livramento que o Eterno nos deu. Então, a Santa Ceia cristã, né, que eles fazem a Santa Ceia, que seria o jantar de Páscoa, na verdade esse jantar de Páscoa acontece uma única vez ao ano, que é no dia 14 do mês de Nissan, ou Aviv, que equivale ao nosso mês de março ou abril. Por exemplo, há um tratado chamado de Pessahim, né, onde ele já inicia, no tratado de Pessahim no Talmud, já inicia falando sobre as proibições que acontecia dentro do período de Pessa, que começava do dia 14, no entardecer, entre o pôr do sol, né, ou seja, na virada do dia 14 para o dia 15. Então, aí há uma discussão dentro de Pessahim se as proibições elas começavam no pôr do sol, quando surgia as primeiras estrelas no céu, as 3 estrelas no pôr do sol, à noitezinha, ou na manhã, ao nascer do sol. Então há uma discussão, né? Quando que as proibições elas se iniciariam? Nós vamos ver isso no Tratado de Pessahim. Já no Tratado de Hagegá, nós estaremos vendo, por exemplo, quem são aqueles que são obrigados a participar da festividade. Por quê?
quando nós lemos lá em Shemot, Êxodo, capítulo 23, o verso 14, de Shemot, ele vai dizer assim, Êxodo 23, vai dizer assim, verso 14, 3 vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Aviv. Então, o comentário de Hagigah, comentando isso aqui, ele vai dizer que é uma mitzvah você aparecer durante as festas que são denominadas de Shelosh Regalim, as festas, as peregrinações, ou seja, pelo fato da festa, as 3 festas, Pessa, Shavuot e Sukkot, ser chamado de Regalim, ou seja, Regalim vem de Regel, de pé, festa dos pés ou das caminhadas, das peregrinações, é uma mitzvah, né? A pessoa ela deveria ir até Jerusalém caminhando. Hagigah vai comentar quem seriam essas pessoas que deveriam ir e aquelas que seriam isentas de tal obrigação. Então, a gente vai comentar melhor sobre isso em outro material. Agora, o que é importante? A igreja, a igreja cristã, ela observa a festividade de forma esporádica, ela usa o pão fermentado, pão de padaria, observa fora de data, ou seja, todo mês praticamente, só tem o pão e o vinho, né? Ou seja, observa-se aquilo ali com a mentalidade totalmente desvinculada da Torá e desvinculada daquele povo a qual o Eterno deu a instrução, ou seja, a igreja cristã, numa visão dispensacional, ela não tem qualquer vínculo, né, com a comunidade judaica, né, com Israel. Então é uma instituição à parte, né, de Israel, ou seja, dos projetos que o Eterno tem, porque tudo nas Escrituras é voltado para o povo judeu, né? Então a festa ela é observada fora de data, é o que eu quero comentar. E aonde que isso se configura, né, uma anacronia em relação ao texto? Todas as festas bíblicas, né, seja Pessa, seja Shavuot, conhecida como festa de Pentecoste, seja Sukkot, que inclusive hoje nós estamos iniciando a festa de Sukkot dentro do calendário judaico, a festa de tabernáculos. Elas são chamadas de Moedim, né? Moedim é uma das designações dessas festividades. Por que elas são chamadas de Moedim? Moedim está relacionado com o tempo fixado, um tempo apontado, um tempo determinado. Por exemplo, se nós pegarmos em Levítico, Vaikra, né, o Sefer Vaikra, conhecido como livro de Levítico, o capítulo 23, o verso 4, o texto vai dizer assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então, cada festividade ela tinha o seu tempo determinado para observar. Então já havia uma pré-determinação. Você vai encontrar isso dentro da Torá. Não é à toa que Yeshua ele vai observar a festa de Pessa juntamente com seus discípulos em um tempo específico, né? O texto de Mateus 26, 17 já inicia fazendo menção do Pessa, da festa de Páscoa. Então era o jantar de Páscoa que estaria sendo realizado. A Santa Ceia que a igreja chama, nós chamamos de Seudat Hadom, que seria a ceia do Senhor, né? Ela seria santa, obviamente, porque é uma refeição distinta de todas as outras refeições. Ela tem um caráter litúrgico totalmente diferente. O que não é observado dentro de um contexto cristianizado. E é claro que isso, de acordo com a Torá, de acordo com a lei judaica, configura-se uma irregularidade, configura-se um pecado, né? O que é pecado? É você fazer algo diferente do texto bíblico, ou seja, desobedecendo a orientação do próprio Eterno, o próprio Hashem. Então, essa mesma expressão que aparece aqui em Vaikra 23:4, no seu tempo determinado, Moedim, ela vai aparecer também lá pela primeira vez em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 14, que diz assim, 1:14, diz assim:
Deixa eu ver, 1,14, diz assim: E disse Elohim, haja luminárias na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, os luminares foram postos para determinar dias e anos e tempos determinados. E as festas, segundo Vaikra 23:4, ela tem o mesmo objetivo. Não é à toa que quando nós olhamos dentro do chamado Novo Testamento, nós iremos perceber que Yeshua, ele morre durante Pessa, aí ele ressuscita 3 dias depois, 49 dias, no 50º dia, ele derrama a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o sopro santo do Eterno sobre seus discípulos em Jerusalém, cumprindo a profecia de Joel 2,28. Ele manda os discípulos irem para Jerusalém justamente por conta disso, porque era em Jerusalém que essas festividades eram observadas. E então você tem essas festividades sendo observadas, conforme você vê dentro do Ketuvim de Sarim, dentro de períodos específicos que já estavam pré-estabelecidos dentro da própria Torá. Então, o que a igreja faz hoje, na verdade, é uma má adaptação. Há aqueles que vão me dizer assim: mas a igreja ela não tem nada a ver com Israel. Exatamente, nós sabemos disso. A igreja ela não tem nenhum vínculo com Israel. Essa igreja que nós conhecemos hoje, ela apenas se utiliza das escrituras para amparar as suas liturgias, os seus ensinamentos e suas práticas, mas ela não segue nada da forma como se encontra escrito. Por exemplo, nós temos um tratado dentro do Talmud chamado de Avodah Zarah. A Avodah Zarah vai falar exatamente do culto estranho, né? E o modelo de culto hoje dentro da igreja evangélica é um modelo de culto totalmente estranho a Torá, os profetas e o próprio Novo Testamento. Então, é uma outra religião, né? Então, sendo uma outra religião, ela configura-se de acordo com a própria lei, seja a lei escrita, a Torá, ou a própria lei oral, chamada Shebel Peh, como uma religião pagã, né? Por isso que o próprio Eterno, ele convida o seu povo: sai dela, povo meu, sai dela para que não incorra nos seus erros. Então, continue conosco, não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Temos uma página onde geralmente colocamos materiais digitalizados também no Facebook, chamada de Haderek, ou Caminho. Siga a nossa página, curta os materiais que são colocados lá. Esse aqui é o primeiro material que nós estamos falando sobre o assunto. Nós ainda lançaremos outros materiais abordando ainda esse tema. Fique na paz, um forte abraço para todos vocês e Shalom, Shalom.